gente, boa noite, sejam todas bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso gratuito aqui no Instagram, todos os dias dessa semana, né? 3 dias dessa semana, perdão, segunda, terça e quarta, ao vivo, às 21 horas, começamos aqui essa nossa jornada, né? Essa jornada de quem deseja aprender mais sobre a sua fertilidade, das mulheres que desejam aprender os métodos naturais, e nós vamos construindo o nosso pensamento, a nossa base. Foi exatamente o que a gente fez na nossa aula de ontem. Ontem, nós formamos o mínimo do mínimo da base, do conteúdo histórico que vocês têm que ter antes de começarem a adentrar nessa jornada, né? Essa é a visão que eu gosto de trazer aqui para vocês. Não é entrar falando direto sobre método natural, sobre ciclo, sobre regras, sobre as passagens de estações. Não, mas dar a base para que vocês possam ficar mais entendidas, né? Mais inteligentes, para isso fortalecer a vontade de vocês. Isso ajuda no fortalecimento da vontade, da gente conseguir saber, bom, eu quero chegar até lá porque eu entendi isso, isso e isso, não é mesmo? Quem estava aqui ontem, né, seja bem-vinda. Quem não estava aqui ontem também não tem problema, seja muito bem-vinda também. Hoje é o nosso segundo dia da live e eu vou colocar aqui nos comentários fixado o nosso tema da live de hoje. Já tinha prometido ontem qual seria o tema, né? Também vocês já estavam avisadas, quem está no grupo do WhatsApp já sabe que hoje nós vamos falar sobre as fases do seu ciclo. Vamos falar sobre o ciclo feminino, vamos entrar um pouco mais nessa questão da fertilidade. Ontem eu sei que vocês estavam ansiosas, muita gente perguntando sobre esses temas aqui, né, querendo entender, achando que eu já ia falar, mas eu fiquei mais num contexto histórico-social, porque essa era a ideia. Isso aí, vamos lá, Jamile. Boa noite, Jamile. Vamos embora para nossa aula. Muito bem, Nara também. Já vi que vocês estavam aqui ontem, né? Que legal. Gente, hoje também, ó, hoje já está confirmado, tá? Nós já fechamos. Hoje é Liberte-se Mulher, conheça o seu ciclo, né? Coloquei resumido aí pra galera que for chegando saber que hoje vamos falar das fases do ciclo feminino, tá bom? Então hoje vai ser uma aula mais prática, em que nós vamos falar sobre o ciclo da mulher, o ciclo feminino. Coisa que é um conhecimento simples, gente, básico, que todas nós deveríamos ter. Reconhecer o nosso corpo, saber identificar o nosso período fértil, os nossos dias de infertilidade, assim como a gente sabe identificar ali os sintomas pré-menstruais, né? E a gente sabe como também acontece a nossa menstruação, se a gente tem cólica, se não tem, se o fluxo é intenso, se não é intenso. Nós deveríamos ter esse conhecimento amplificado para todas as fases do nosso ciclo. Por que não temos? Porque aprendemos ontem que fomos bombardeadas, né, pela mentalidade contraceptiva, nascemos em tempo de adesão da contracepção e é isso aí, né? E não aprendemos nada sobre isso. Essa é uma parte, bom, veja, ontem eu contei um pouquinho da minha história aqui. Vocês acham que eu comecei a tomar pílula com 15 anos, né? Vocês acham que antes dos 15 eu sabia o que era período fértil? Não. Vocês acham que até os 15 eu sabia o que era fase lútea? Não. Eu sabia que, né, tinha tido a menarca ali com 12 anos, eu no caso, né? O que é menarca? É a primeira menstruação. Então, né, minha mãe ali me explicou, olha, primeira menstruação, é assim que faz a higiene, é assim que você cuida, e quando tiver com cólica, deita, toma um remedinho se a dor for muito forte, e pronto, acabou, né? Aí com 15 já tava no anticoncepcional. Então, isso foi até quase 20, né, 19 anos. Então eu não soube nada, o que era período fértil, o que era muco fértil. Eu nunca nem reparei, eu não faço nem memória disso. Porque como comecei a usar pílula muito cedo, não consigo fazer memória, né? Se você às vezes ficou sem usar pílula até 20 anos, talvez mesmo sem ter o conhecimento, só pela sua maturidade, você já conseguiu ver o seu muco fértil.
Agora, se você foi assim, tipo eu, que começou muito jovenzinha, ainda na adolescência, talvez você nem saiba o que é isso, nunca soube, nunca ouviu falar. E esse foi o meu caso, gente. Então eu não sabia zero, não sabia nada. A única parte que eu sabia sobre o ciclo feminino era: você fica menstruada, é um saco, né? Porque a gente, quando é jovem, fala, é um saco, porque dói, porque suja, porque incomoda, nananã. Realmente causam, eu chamo de pequeno mínimo desconforto, gente, tá? Eu sei que assim, eu gosto de contar essa história, né? Eu tava lá no restaurante, deixa eu contar a história pra gente aquecer. Eu tava no restaurante um dia, coisa de mulher, né? Aí a gente foi no banheiro, fui eu e minha prima. E aí, quando eu cheguei no banheiro, meu Deus, né? Tinha acontecido um acidente. Aí eu falei, prima, me ajuda, vê se tem um casaco pra amarrar na cintura, nananana. Aí a fulana que estava do lado, no banheiro, né? Que era conhecida da conhecida, que nem conhecia. Ai, por isso que eu não passo esses perrengues, eu coloco logo o DIU. Aí eu falei, gente, olha, né? Isso não foi agora não, já faz muitos anos. Né? Eu falei, olha, cada coisa, a pessoa se achando, né? Se achando, lascando a saúde, causando todos aqueles males que a gente colocou para evitar, não é para evitar o sangramento só, né? É para evitar ter um filho, no fundo é isso. Mas eu já conheci mulheres, tá? Jovens, né? De 18, 19 anos, que ainda eram virgens e tomavam pílula somente para o desconforto. Ah, não, porque é um saco, porque é um porre ficar menstruada, né? E aí, cara, isso é o cúmulo da burrice, me perdoa. Mas da ignorância, vamos usar a palavra ignorância para ficar mais bonitinho, né? O que é ignorância? É falta de conhecimento. Você sente uma dor e aí você é feito uma criança. Você quer fugir da dor e buscar o prazer. Bom, então eu sinto uma cólica 2 dias em um mês. Então eu não quero sentir dor 2 dias em um mês. Eu quero sentir só prazer a minha vida inteira. Feito um bebezinho, sabe? E aí você vai lá e coloca algo ou usa algo que vai prejudicar a sua saúde pro resto da sua vida. Você vai ficar com aquela memória no seu corpo, né? Que vai te trazer inúmeros malefícios a longo prazo. Porque você tentou evitar uma dor. Por quê? Porque você é ignorante no assunto. Então, gente, cólica menstrual, período menstrual é desconfortável e só. Não vamos exagerar. Não é nenhum grande sacrifício, não. Entendeu? Isso é coisa de mulher fraca. É coisa de pessoa fraca. Me perdoa. Né? Então, precisamos enrijecer a carcaça. Ficar forte. Né? Quem não aguenta uma cólicazinha menstrual, vai aguentar o que na vida? Que pancada que você vai aguentar na vida? Passar por uma dificuldade, um filho doente, a perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, onde você não tem alimento, onde você tem que, no mal tem casa para morar. Como que vai aguentar esse tipo de coisa? Ah, Nayara, não, mas você não sabe minhas cólicas, eu tenho endometriose. Aí é outro esquema, sua cólica não é normal, você tem endometriose, você tem uma doença, você precisa cuidar disso, tá? Estou falando de cólicas, desconforto menstrual normal, aquilo pouquinho, né? Aquele desconfortozinho de 1, 2 dias. E é por aqui também que eu começo o nosso ciclo. Por que eu comecei falando de menstruação? Porque a menstruação é a primeira fase do seu ciclo. Então, se você tá aí com papel e caneta na mão, não está. Então, ó, esteja com papel e caneta na mão hoje para você anotar. Fases do seu ciclo é o tema da nossa aula. Qual a primeira fase do nosso ciclo? Período menstrual, tá bom? Período menstrual, anotem aí. Queridas, muito obrigada pelo feedback no chat. Vocês, assim, me ajudam muito. Ó, quando alguém falar que tá travando ou que tá sem áudio, se vocês puderem, escrevam pra mim. A pessoa tem que sair e entrar de novo, porque não tá travando, não tá sem áudio. Aí, se vocês escreverem, elas param de falar, né? Que tá mudo, é porque ela entrou pelo link errado. Ela tem que sair e entrar, as pessoas não sabem. E aí não tira a minha concentração, porque se ficar todo mundo falando que tá ruim, eu já falei ontem, né? Eu perco o fio da meada, que aí eu acho que tá ruim mesmo, né? Então, vocês que estão aí me ajudando, ó, brigadão, tá? Todas vocês que estão dando feedback aí positivo, muito obrigada. Ó, então, primeira fase do ciclo, período menstrual. São os dias da menstruação.
o primeiro dia do ciclo, é o dia que desce o sangramento abundante, fluxo intenso, sangue vermelho vivo, tá bom? Esse é o seu primeiro dia do ciclo. Ah, não é aquele dia que tá com a borra preta, com a mancha vermelha. Não, se tá de protetor diário, se não chegou a vazar, não desceu a menstruação ainda. Ainda é borra pré-menstrual, ainda faz parte do ciclo anterior. O primeiro dia do ciclo é quando desce o sangue vermelho vivo que você tem que correr e colocar absorvente. Ok? Aqui começou. O que a gente pode observar também nessa fase? Essa fase é a fase de descamação do endométrio. Nós não engravidamos, a mulher não engravidou naquele ciclo e por isso o endométrio, aquela parede, isso todo mundo sabe, né? Aquela parede uterina que foi formada para a recepção de um bebê que poderia chegar. Nosso corpo em idade fértil, ele se prepara a cada ciclo para isso, né? O bebê não chegou, não houve fecundação, aquele endométrio vai descamar, tá? Ele vai descer e é isso que a gente chama de menstruação. Então, você não engravidou. O que acontece, gente, que nós aprendemos ontem com quem toma pílula? Esse endométrio fica fininho, até porque o corpo dela não quer, ele está sendo bloqueado de se preparar para engravidar. Então, esse endométrio ele fica enrijecido, fino, né, e adoecido, então o fluxo de sangue é bem menor. Né? Eu recebo muitas mensagens das minhas alunas, e às vezes vocês que estão aqui também, no pós-pílula falando assim, ai, Nai, eu parei a pílula e agora parece que eu tô tendo hemorragia, eu tô sangrando muito. Calma, às vezes é só porque você ficou tanto tempo sem menstruar verdadeiramente, ou seja, sem formar um endométrio bem encorpado, né? Só aquele endométrio fininho do efeito da pílula, que agora que o endométrio está mais grosso, está mais denso, está mais saudável, mais espesso, você está achando que está tendo hemorragia. O que não é normal na menstruação. Coágulos em excesso, perda de sangue em excesso, então fluxo que vaza muito, né, que você percebe que jorra, tá, que sai muito coágulo, isso não é normal, tá, em excesso, gente. O que eu faço para melhorar? E é outros 500, gente, tá, começa com atividade física e boa alimentação, isso já ajuda muito no ciclo, tá? Então vamos lá, fechei a fase 1, era isso que eu queria falar. Segunda fase do ciclo, inicia a fase folicular, tá? Segunda fase do ciclo, primeira foi o período menstrual, agora é o início da fase folicular. O que é esse início da fase folicular? É a fase que a mulher ainda está infértil, tá? Vamos lá, que essa fase eu quero que vocês prestem atenção aqui. Veja, assim como o período menstrual vai variar, vamos supor, a Silmária não vai ter os mesmos dias de sangramento que a Bianca, por exemplo. Estão comentando aí no chat, né? Uma vai ter uma menstruação de 5 dias, a outra vai ter de 3, a outra vai ter de 4. Vai variar de uma mulher para outra. Assim como na própria Bianca, vai ter mês que ela vai ter mais dias de fluxo e vai ter ciclo que ela vai ter menos dias de fluxo, ok? Assim, esses nossos dias de infertilidade pós-menstruais, no início dessa fase folicular. A gente pode ter nenhum dia de infertilidade. A gente pode ter 1 ou mais dias de infertilidade, tá? Presta atenção, essa fase, ela varia de mulher para mulher. Mulheres com um ciclo muito curto, ciclos de 21, 22 dias, não vão ter esse período de infertilidade. Elas vão sair da menstruação e começar direto o período fértil. Ok? Estão entendendo? Tô conseguindo fazer com que vocês entendam. Mulheres com ciclo médio de 28 a 30 dias vão ter alguns dias aqui de infertilidade depois da menstruação. 3, 2, 4, 5 dias inférteis. Mulheres com um ciclo mais longo
32, 34, 35 dias, vão ter mais dias de infertilidade aqui, tá? Nayara, então como eu vou saber quando começa o meu período fértil? Não é pela tabelinha. Putz, eu recebo muito isso. Ai, Nay, me ajuda. 10 dias depois da minha menstruação, tô no período fértil? Não sei. Não é a tabelinha o que eu tô ensinando pra vocês. Porque o nosso corpo não é tabelinha, entendeu? O nosso corpo, ele funciona a partir dos nossos hormônios. E o início dessa alteração hormonal, ela começa lá na nossa hipófise, tá bom? Lá no nosso cérebro. Então, nós não somos tabelas. Como que vocês vão saber se você está na fase folicular ou não? A fase folicular são os dias de infertilidade. Você acabou a menstruação e você vai estar no seu padrão de infertilidade. Então, é com anotação e autoobservação que vocês conseguem notar isso, tá? A gente vai definir aqui o que a gente chama de PBI, Padrão Básico de Infertilidade. Hoje não tem como eu ensinar a definir o PBI, hoje eu estou falando para vocês a fase do ciclo. Então, vou dar um exemplo, tá, gente? Um exemplo que não é comum, mas pode ser que não seja com você, tá? Uma mulher que acabou a menstruação, acabou aquela borra pós-menstrual, fica seca. Sensação de seca e sem muco. É certeza que ela tá infértil ali. Então, digamos, aquele ciclo ela ficou 3, 4 dias seca. Ela tá infértil, pode confiar, né? Ela começou o período de infertilidade nessa fase folicular aí dela, é o PBI. Por que eu tô dando esse exemplo bobo? Porque a única coisa, a única informação que eu posso usar como PBI é o seca. Né? Se uma mulher tá seca depois da menstruação, ela tá infértil. Não tem muco, não tem sensação de úmida, não tem molhada, não tem nada. Ok? Existem outros padrões de infertilidade? Sim. Tem mulheres que nunca ficam secas, sempre estão úmidas. Então, a gente vai definir o padrão dela de úmida a partir da autoobservação dela nessa fase. Mas eu não posso dar um exemplo desse para vocês, porque senão tudo que eu falo aqui vocês acham que é isso, será que tem que acontecer isso comigo? Não, gente. Se você não fica seca, ok. Preste atenção, não tem problema. Tá? Se você não fica seco, o seu PBI é outro. Nós só precisamos descobrir o funcionamento do seu ciclo, tá? Pensa assim, gente. O método de autoobservação da fertilidade é uma coisa única. Você precisa descobrir o seu. Eu, Nayara, já descobri o meu. Eu sei me autoobservar, eu sei olhar o meu gráfico, eu sei anotar, eu sei quando o meu período fértil começa, mas eu já me observo há 10, 11 anos. Né? Ok? Mas com menos tempo e prática, né? Constância e uma boa aprendizagem, vocês vão conseguir também identificar o ciclo de vocês. Então não é para copiar o que eu tô falando, não é para ser igual ao que eu tô falando. É para você falar, bom, eu preciso construir essa jornada, eu preciso aprender para me observar e identificar o meu ciclo e saber como funciona o meu corpo. Isso é único para você. Tá bom? Então, não se baseie no geral, não vá pela falácia de todo mundo. Pensa em você, que você precisa encontrar o seu. Claro, com ajuda, com instrução, com aprendizagem, tudo isso. Ok? Então, bora lá. Esse período de infertilidade, né, esse início da fase folicular, a mulher, se tiver infértil mesmo, conforme eu falei, ela não engravida de jeito nenhum. A menstruação acabou e o corpo dela ainda não entrou no período fértil. Aqui a cérvix dela, que é o colo do útero, está tampado, tá? Pelo um tampão formado pelo muco G. A gente tem um muco chamado muco G, a produção de uma mucosa. Ele tampa ali a cérvix nesses períodos de infertilidade. Então, a mulher que está no seu PBI, o período fértil dela não começou, nessa fase ela está infértil. Se ela deseja espaçar a gestação, os atos conjugais estão liberados à noite ali de acordo com as regras, tá? Então, veja, falei a fase 1, período menstrual, fase 2, fase folicular. Terceira fase, meninas. Anotem aí. Quem tá com caderno na mão e caneta? Tem alguém anotando?
período fértil. Quero saber se vocês estão anotando, que aí eu falo até devagar, né? Terceira fase, período fértil. Anotem aí que eu vou tomar mais uma aguinha. Ah, quanta gente anotando! Vocês que estão aqui comigo, né? Me passando as mensagens, estão conectadas. Parabéns! Já é um começo, viu, gente? Já é um começo de estudo, tá? Período fértil. Agora vai, hein? Agora o período de fertilidade, minha fase preferida, a que eu mais amo falar. Amo mesmo, amo. Adoro períodos férteis, gente. Vocês vão entender por quê. Fiquem igual a mim, tá? Podem ficar todas iguais a mim, amando o período fértil. Bora lá. O período fértil, ele começa aqui na hipófise, né? O nosso cérebro tem um lugarzinho do nosso cérebro que comanda os nossos hormônios de fertilidade. Então, a nossa hipófise, manda os comandos e os nossos hormônios começam a trabalhar, né? Um vai falando pro outro, olha, começou o período fértil, não sei o que lá. E aí, né? As informações chegam lá na nossa cérvix, nossos ovários. E aí, o hormônio LH, né? O estrogênio, ele começa a subir. Esse estrogênio, essa subida de estrogênio é uma coisa própria do feminino. É uma coisa própria nossa. Os homens não têm essa alteração hormonal. Isso é próprio da mulher. Por isso que nós somos tão diferentes dos homens. E cada um com a sua beleza. O homem com a sua masculinidade, né, com a testosterona. E as mulheres com estrogênio, né, com a sua mudança, diferença de pensar, de corpo, de tudo, né? Então começa o nosso período fértil. O que acontece no período fértil? A nossa vulva, ela começa a ficar mais úmida, mais molhada, mais lubrificada, só que aos poucos. Por quê? Porque quando o estrogênio aumenta, esse hormônio da fertilidade, a nossa produção de muco aumenta. Por quê? Porque o nosso corpo quer dar oportunidade para uma gravidez, para uma concepção. Nosso corpo está se preparando para liberar o óvulo, para possivelmente ele encontrar um espermatozoide e possivelmente, se for da vontade de Deus, a gente engravidar. Entendeu? Então, nosso corpo está preparando para isso. Então, a nossa cérvix começa a trabalhar e produzir muco. Tá? A cérvix, ela fica bem no colo uterino. A gente tem umas glândulas assim, ó, que fazem a produção de muco. Então, a gente sente, quando começa o período fértil, essa mudança na sensação. Por quê? O tampão, lembra do tampão do mucugê que eu falei que tampava a cérvix no período infértil? Esse tampão sai, e sai pela vulva mesmo. Então a gente já sente um aumento da umidade, sai às vezes de um seca para um úmida, só com esse tampão saindo. Aí quando a cérvix começa a produzir mais muco, a gente começa a sentir um aumento da umidade, ou muitas mulheres vão sentir bem molhada mesmo, tá? Bem molhada mesmo. Ai, Nayara, parei a pílula, não tô sentindo nada disso. Claro, você parou a pílula, o seu corpo não é assim, querida. Você vai pagar lá o preço, né? Poxa, tomou, agora espera o seu corpo conectar os hormônios de novo, demora um pouquinho, sabe? Pensa num fio que foi cortado, aí depois tem que vir no almoço, imagina, e grudar tudo para voltar a funcionar? Por aí, entendeu? Seu corpo tá todo desconectado, seus hormônios não funcionavam há 10 anos e agora você quer parar num mês, no outro, você quer estar funcionando. Não, vai lá pro conserto, vai ter que vir o técnico, ajeitar tudo, entendeu? Seu corpo vai voltar, mas pode demorar. O que eu falo aqui? Eu falo o que acontece com o nosso corpo em situação normal. O que deve acontecer, ou o que acontece com uma mulher que nunca usou pílula, ou que usou por pouquinho tempo, ou que já parou há meses, né? Ou se você parou agora, tudo bem, daqui de repente 2 mesezinhos, 2, 3 meses, você já tá sentindo tudo isso, tá bom? Então, quanto antes você parar, melhor. E aí a gente começa a ver um aumento na produção de muco. A calcinha começa a ficar mais molhada, você começa a sentir o papel higiênico ao secar o xixi, dá aquela escorregada. Aí você começa a ver muco brilhoso, elástico no papel, o fundo da calcinha começa a ficar mais molhada. A sensação ao longo do dia, tá lavando uma louça, tá
cuidando de um filho, varrendo uma casa, às vezes parece que tá descendo algo ali. Olha a mudança, você estava seca, praticamente sem produção de muco na fase folicular. Aqui no período fértil você começa a ver muco. Você começa a sentir uma coisa meio molhada, mais úmida, meio fria, meio gelada. Às vezes parece que a calcinha tá um pouquinho suja. Agora eu quero saber de vocês que estão compartilhando aí comigo no chat. Alguém aqui já teve esse tipo de sensação? Seja antes de tomar a pílula ou se você não toma, coloca aí pra mim. Eu já senti, eu já visualizei essas coisas, né? Eu já tive um pouco disso lá atrás ou agora. Não sei, coloca aí pra mim pra eu conhecer um pouquinho de vocês, né? Eu me lembro, veja bem, eu me lembro muito bem quando eu comecei a associar essas coisas. Quem tava aqui na live de ontem vai pegar. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiz o retiro e aí depois comecei a namorar meu marido e conheci uma menina que me falou sobre o método, a concunhada lá? Então, quando ela me falou, ela falou essas coisas. Você fica seca, você fica úmida, você fica molhada, e aqui é o período fértil, nananã. Então, pela primeira vez, minha mente ouviu aquelas coisas. Nisso, eu tava na faculdade, né? Então, tava sem usar pílula, tava só namorando, não tinha vida sexual, tava na faculdade. E eu usava muita calça jeans, só usava calça jeans. Eu trabalhava de dia e ia pra faculdade de noite, né? E aí, eu usava calça jeans o dia inteiro. E aí, muitas vezes, voltando da faculdade, já mais pro final do dia, assim, eu notava que aquela calça, em alguns momentos, ela me incomodava mais. E ela ficava mais suja, meio molhada, como se estivesse suada. Só que eu não tava suada, né? E aí foi onde eu comecei a casar as coisas. Aí eu começava a perceber. Em algumas semanas do meu ciclo, a calça ficava limpa, a calcinha ficava limpa, nada me incomodava. Em outros momentos, às vezes a mesma roupa, a mesma peça íntima que eu usava, ficava molhada, me incomodava, parecia que estava sujo. Aí eu comecei a associar com o período fértil. Foi o primeiro insight que eu tive. E aí eu já fui associando um monte de coisa, mesmo ainda sem me aprofundar. Uma coisa que eu sentia, eu sentia desconforto na região vulvar, como se tivesse a calça apertando demais, espremendo, como se eu tivesse engordado. E aí passava alguns dias, esse desconforto parava. Não sentia mais aquele incômodo, sabe, de ter que ficar puxando toda hora. Aí depois eu vim descobrir o que era. O que acontece nesse período no nosso período fértil também? Com o aumento do estrogênio e o estímulo de tudo, acaba que lá na vulva, na região baixa, bombeia mais sangue, passa mais sangue. É uma região que está acontecendo ali um grande trabalho. Isso faz com que os nossos vasos sanguíneos da região pélvica ali, da vulva, né? A parte que a nossa mão toca, fazer higiene ou tomar banho, isso que é vulva, tá, gente? A parte que a gente limpa. Ali é a vulva. Fica mais inchada. Fica tudo mais inchado e mais sensível. Esse inchaço, aumento do inchaço e da sensibilidade, faz com que, se você tiver com uma roupa muito justa, você vai sim sentir o desconforto. E se você tiver com uma saia, por exemplo, né, com uma roupa mais folgada, mais confortável, a sensação de molhada vai ficar muito aparente para você, vai ficar quase que gelado, meio frio, né? Então, dos dois jeitos você consegue notar. Eu ainda prefiro, para notar, a roupa mais folgada. Ela dá uma clareza maior, mas é independente, você pode usar a roupa que você quiser, isso não atrapalha. Não vamos trazer problema para cá, tá? Dá para fazer de qualquer jeito, né? Dá para se observar de qualquer jeito. Então, aqui eu consegui perceber isso, né? Eu comecei a conectar as coisas. Antes, não conectava nada disso, porque eu não sabia. Quando eu aprendi, comecei a ver o meu corpo funcionando normal, eu notei isso. Quer ver outra coisa que muitas de vocês confundem? Essa produção de muco com corrimento. Alguém até escreveu, não consigo ver o chat, tá, gente? Alguém até escreveu corrimento, né? Então, muitas mulheres acham que estão com corrimento. Aí vai no ginecologista, passa a pomadinha e parece que todo mês o corrimento volta. Gente, isso não é corrimento. É muco cervical. Preste atenção na diferença. O muco cervical,
ele não tem cor, ou ele é branco, ou ele é transparente, tá? Ele não tem coloração. O corrimento, ele é mais amarelado ou esverdeado. O muco cervical não tem mau cheiro. O corrimento tem mau cheiro, tá? A presença do muco cervical não faz você sentir coceira ou dor. A presença do corrimento pode levar você a ter dores e coceiras, principalmente dores na hora do ato conjugal. Coceira, incômodo, ardência. Olha a diferença de uma coisa para outra, tá bom? Então agora você já sabe identificar. Outra coisa, o muco cervical, ele vai passar, ele vai acontecer ali no período fértil, depois ele só vai voltar no outro ciclo. O corrimento não. Enquanto você não tratar, ele vai piorar. Ele vai permanecer, vai começar fraquinho, com uma coloração, com mau cheiro, e a coisa vai piorando com o avanço do tempo, até você cuidar, tá bom? Legal? Então, não se confundam mais. Não se preocupem com o muco fértil. Ele é bom, ele é maravilhoso. Ele pode até ter um odor, ter um pouco de cheiro, mas não é cheiro ruim, tá? Não é mau cheiro, mas as mulheres mais sensíveis ou que tem uma alta produção de muco e que fica, por exemplo, fora o dia inteiro, aí fica com a mesma roupa íntima o dia inteiro, né? Aquilo vai molhando, vai secando, vai molhando, vai secando, você vai sentir um cheirinho diferente ali, óbvio, né? Porque tá descendo algo ali, você tá ficando um tempão. Então, normal você sentir um cheiro diferente, mas não é mau cheiro, não é cheiro ruim, tá bom? Gente, aqui, nesse período fértil, a gente sente, né? Já falei do inchaço. A gente pode sentir uma leve cólicazinha no pé da barriga. Por quê? Porque o ovário que vai liberar o óvulo, ele incha. E o fato dele inchar pode causar um certo desconforto. Umas mulheres vão sentir mais, outras vão sentir bem leve, outras não vão sentir nada. Depende do seu corpo, de como é a sua anatomia, do tamanho do seu ovário, do quanto ele tá inchando e tudo mais. Mas você pode sim sentir, igual a Núbia tá falando, né? Essas pontadinhas no pé da barriga quando está ovulando. Isso aí, ok, isso é bom. Não é nenhum sinal ruim, nem de problema não, tá bom? O aumento do estrogênio também nos causa um aumento da libido muito expressivo, né? Isso é natural do feminino. A nossa libido aumenta muito. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Deus nos criou para que no período fértil a gente tivesse realmente uma atração maior para o cônjuge, né? A mulher ali, ela é conduzida naturalmente ao ato conjugal dentro do período fértil. Tem um ímpeto dentro dela que, como está lá na palavra, vai te arrastar para o teu marido. Isso vai acontecer dentro do período fértil. Não fiquem chateadas comigo, não fui eu que criei isso. Deus colocou isso na mulher e é da natureza, né? E o esposo, o marido, o sexo oposto, ele vai sentir, né? A gente libera pela pele os feromônios, né? E o nosso feromônio toca lá o nariz do marido, a pele do marido, do esposo, e vai ativar nele esse senso, né? O conduzindo também a um encontro conjugal, tá? Natural. Por quê que Deus criou assim? Quem estava na live de ontem sabe. Porque Deus criou o homem e a mulher para serem fecundos, para encher a terra e para que os filhos de Deus viessem povoar esse mundo, mas não só povoar esse mundo, mas povoar o céu. Passar por esse mundo e povoar o céu. Os filhos que a gente tem não são para este mundo. Nós não criamos filhos para este mundo. Nós deveríamos, né, na verdade, deveríamos criar os filhos para a eternidade. Criar os filhos para o céu. Esse é o sentido, né, de Deus amar a procriação, de Deus colocar isso em nós, né? Esse desejo do ato da procriação natural dentro do nosso período fértil. Porque aqui no período fértil é a única fase do ciclo que a mulher vai engravidar. É lindo, né, Gabriela? É lindo de ver, é lindo, né? Muitas de vocês, quando estão precisando espaçar,
falam pra mim assim: Nai, poxa vida, eu não posso engravidar. Eu tô fazendo o método e eu vou ter que me abster justo no período fértil. O que eu vou falar pra essa mulher? Vai. Veja, por isso que eu dei aquela aula de ontem. Vocês acham que eu gastei 1 hora da minha garganta? Por quê? Para vocês entenderem, criatura, que é da natureza do ser humano, do casamento, conceber. Uma vez que eu entendo isso e aceito, eu consigo ofertar um período fértil. Por quê? Senhor, eu entendo que tu me criaste para isso, mas eu sou tão pecadora, o mundo que eu nasci tá tão difícil, as minhas circunstâncias são tão difíceis que eu preciso por um tempo não ter filhos, pela minha necessidade humana e do meu marido. Então, já que eu preciso disso para mim, para o meu bem-estar, para minha saúde mental, psicológica, física, espiritual, sei lá o quê, eu vou ofertar para Deus o meu período fértil em sacrifício. Eu vou me abster nos dias de fertilidade, mesmo sendo difícil. Eu nunca encontrei outra resposta, né? Teve um tempo assim que eu comecei que eu tinha muita dificuldade em dar essa resposta, né? Era duro para mim conseguir assumir e orientar uma mulher em relação a isso. Hoje já não é mais, há um tempo já não é mais. Por quê? Porque precisamos sim fazer sacrifício. Vocês não estão fazendo sacrifício de acordar 4 horas da manhã para rezar? Bota sacrifício nisso, é ficar 40 dias acordando 4 horas. Muitas de vocês não podem tirar o cochilo da tarde porque vão trabalhar, não é mesmo? Aí fica até de noite acordada, exausta. É um sacrifício. E por que não fazer um sacrifício para viver em comunhão com Deus? Para viver bem o matrimônio, ofertando o período fértil. Ou se não quiser fazer esse sacrifício, então abram-se aos filhos. Aí é outro sacrifício, é receber os filhos que Deus sonhou, que também não é fácil, né? Agora, viver somente no bem bom, gente, não dá. Não existe essa possibilidade na vida adulta. Eu quero viver só na vida boa, entendeu? Os adultos de hoje se iludem que esse caminho existe. Não existe o caminho só da vida boa. A vida é uma via de sacrifício. A vida boa, ela tá lá na eternidade, entendeu? Tá lá, aguardando a gente lá. Então, veja, no período fértil a gente tem tudo isso, o aumento da libido, né, o aumento nas sensações de úmida, de molhada, de lubrificada, devido ao aumento da produção de muco, as cólicazinhas no pé da barriga, né, tudo isso. Por quê? Porque é aqui que nós temos a possibilidade de conceber. Nesses dias do período fértil, há possibilidade de concepção. Aí você vai perguntar para mim, Nayara, quantos dias pode durar o período fértil? Anota aí. O período fértil pode durar de 6 a 9 dias. Vai variar. Mesma coisa da fase folicular. Vai variar. Uma mulher vai ter 3, 4 dias de evolução, outra vai ter 5, outra vai ter 6. Mas o período fértil vai variar, tá? Ele vai começar, ele vai progredir, e quando ele regredir, a gente ainda tem mais 3 dias de fertilidade, tá? Depois do dia máximo de fertilidade, a gente ainda fica mais 3 dias férteis. Hoje eu não vou falar sobre regras, estou falando só sobre cada período, tá? Por isso vai ficar aqui algo ainda não 100% compreendido, né? Mas não temos tempo hábil para explicar todo o método aqui. Estou falando sobre o período fértil. O período fértil dura quanto dia? De 6 a 9. No todo, tá, gente? Já estou contando os 3 dias após o ápice de fertilidade, tá? Que é sempre assim, dentro do período fértil, depois que a gente volta à infertilidade, a gente precisa de 3 dias para sair da fase fértil, tá? O nosso corpo demora. Por quê? Porque a cérvix precisa fechar e o óvulo demora 24 horas para morrer, tá bom? Então, desde o primeiro dia fértil, o primeiro dia de mudança, o que eu chamo de ponto de mudança de cada mulher, que é o começo do período fértil, se a gente tiver relação naquele primeiro dia de período fértil, a gente já tem chance de engravidar.
Por quê, Nai? Porque lembra que eu falei que a gente começa a produzir muco? Esse muco é o lugar perfeito para o espermatozoide sobreviver. Então, quando a mulher começa com essa produção do muco fértil, os espermatozoides nele conseguem viver de 3 a 5 dias, ou seja, eles conseguem esperar um pouquinho a liberação do óvulo. Quando a gente está infértil, você tem relação lá no seca, depois da menstruação. O espermatozoide morre, gente, em média, dentro de 20 minutos. A vagina é muito ácida para eles. Se não tem muco cervical, eles vão morrer ali em mais ou menos 20, 30 minutos. Máximo que eles vivem 2 horas. Tá? Vão morrer rapidamente. Veja, aqui no período fértil, como tem o muco, eles podem viver de 3 até 5 dias. Olha a diferença, né? Por quê? Porque o muco tem tudo que o espermatozoide precisa. O nosso muco é perfeito para o espermatozoide. Por quê? Porque Deus criou um para o outro. O muco tem nutrientes, tem oxigênio, tudo necessário para o espermatozoide ficar lá, vivinho da Silva, dentro de você, esperando o óvulo ser liberado, tá? Então, dentro desse período fértil, você pode conceber. E esse período fértil pode durar de 6 a 9 dias. Vocês estão encantadas, não estão? Ai, que lindas! Olha, gente, tô adorando essa turma. Não, nem a turma ainda, né? Já tô achando que tô na mentoria já. Eu tô adorando vocês. Essas lives estão muito boas, porque eu tô sentindo o retorno de vocês, né? Vocês estão assim, curtindo, aprendendo, gostando do que estão aprendendo. Louvado seja Deus. E eu tô aqui para isso, né? A alegria de todo professor é ter alunos interessados, né? Não sei se tem professora aqui, mas com certeza tem um monte de professora, né? E aqui acaba que a gente é professora, né? A gente está ensinando algo e eu tenho um monte de aluno aplicado aqui, gostando, aprendendo, anotando, e esse retorno é muito bom. Louvado seja Deus, que bom. Então tá, gente, entenderam que é o período fértil, né? Ah, faltou falar uma coisa do período fértil. Falei do aumento da libido, né? Falei bastante. Quem toma anticoncepcional tem aumento da libido? Não tem. Tadinha, né? Não tem. Não sente nada disso. Nesses dias também, só para finalizar o período fértil, o nosso humor, engrandece. O nosso bem-estar, a nossa pele, o nosso cabelo fica mais bonita. É aquele dia que você bota a mesma roupa, você fala assim, nossa, hoje eu tô bonita. Sei o que aconteceu, eu tô com um ar diferente. Né? Você se olha no espelho, caramba, tudo caiu bem. Período, né? Se você não fez o cabelo, não mudou nada, fez a sobrancelha, passou uma maquiagem diferente, pode ter certeza que tá no período fértil. O estrogênio tá subindo e tudo melhora. O cabelo melhora, a pele melhora, o humor melhora, o seu olhar melhora, a sua produtividade melhora. Por quê? Porque é o hormônio mesmo. O hormônio agindo dentro da gente, ele nos dá essa capacidade de nos sentirmos melhores, de sermos mais pacientes, mais práticas e conseguir fazer mais tarefas ao mesmo tempo, né? Uma alta capacidade de fazer uma coisa aqui, lavar a roupa, estender a roupa, fazer a comida, dar banho no filho sem deixar o arroz queimar. Sabe aquele dia que você faz tudo isso e dá tudo certo e tá feliz? É, por aí, tá? Então ainda tem isso, né? Olha que lindeza, né? Olha como isso é importante no nosso ciclo, gente. Como é bom a gente passar por essas fases. Se quando a gente tá sob efeito de hormônio, a gente não tem esse alívio. Quantas mulheres, gente, com aumento de casos de depressão, não vou dizer que essa é a causa de depressão, não é. Mas se uma pessoa já tem uma tendência, o anticoncepcional, né? Se uma mulher já tem uma tendência depressiva ou alguma doença psíquica, quando ela bloqueia o seu ciclo e deixa de passar por essas fases, tudo isso fica mais grave. Uma mulher que toma pílula, que põe o DIU, que coloca o Implanon, ela não tem essas alterações hormonais. É como se ela ficasse sempre em TPM. É uma vida de... Agora a gente vai entrar na fase da TPM, já, a última fase do ciclo. É como se fosse uma fase de TPM a vida inteira.
Por isso tanto mau humor, por isso tanta irritabilidade, por isso tanta falta de libido, tanta briga, tanta discórdia, tanta depressão, ansiedade, né? Tudo, não é? É como eu falei, não é o motivo da causa somente, mas é um plus. A coisa já tá ruim, vai piorar. Podendo você usar o seu corpo, aquilo que Deus criou em você de feminino, em seu benefício, não, você vai lá e ó, bloqueia tudo, tá? Então vamos lá. Acabou o período fértil, gente. A gente sente uma queda brusca hormonal. Pum. Acabou aquela sensação de molhada, aquele muco lubrificante que você passa o papel, chega e escorrega. Acabou. Acabou. Um belo dia, no dia seguinte, você acorda e... Ué, acabou. Hoje só vi bem pouquinho muco na era, não tem mais nada molhado, não tá mais escorregando, né? Passou aquilo tudo. Claro que dentro da minha aula, identificando o seu período fértil, eu trago mais detalhes, tá, gente? Eu falo certinho sobre o ápice, etc. Aqui não é espaço para isso, aqui é só as fases do ciclo. Então, a gente entra agora na quarta fase, anota aí. Fase lútea, tá? Fase lútea, L-U, acento agudo no T-E-A, fase lútea, para vocês escreverem certinho. Fase lútea. Essa fase lútea é o período da infertilidade. Ela pode durar de 11 a 16 dias, anotem aí, fase lútea, período que é um período de infertilidade, e ela pode durar de 11 até 16 dias. Vejam, todas as fases variam, né? Período fértil, 6 a 9, fase lútea, 11 a 16, fase folicular vai variar, dias de menstruação vai variar, tudo vai variar. Por isso que a tabelinha não funciona. Por isso que não é tabelinha. Por isso não adianta você me perguntar, menstruei dia tal do mês, hoje é dia tal, será que eu tô grávida? Não sei. Adianta me perguntar isso. Entendeu? Então vamos lá, essa fase lútea, gente, é o período em que você ou engravidou ou não engravidou. E agora o seu corpo, ele está se preparando ou para receber o embrião ou para liberar o endométrio. Aqui a sensação vai variar de seca a úmida. Tanto a mulher pode ficar seca como ela pode ficar úmida com um pouco mais de muco. Tanto faz. Vai variar, tá? A gente percebe o início da fase lútea pela queda hormonal e a mudança brusca da sensação. Você sai de uma escorregadia lubrificada, muito molhada, para uma leve umidade. Sem muco clara de ovo, sem coisa escorregando, sem lubrificação. É por aqui. Então começa a fase lútea. Na fase lútea, gente, a gente não engravida. Por quê? Porque o óvulo foi liberado lá no período fértil. E esse único óvulo que foi liberado nesse ciclo, ele morre em 24 horas. Então aqui o óvulo já morreu. Aqui você está infértil. Novamente. Seu corpo ou está se preparando para receber um bebê. Se esse bebê não chegar, um novo ciclo vai começar com a descida da menstruação. Isso aí, aqui a terra fica seca. A mulher não pode conceber, tá bom? É um período livre para os atos conjugais para quem quer espaçar as gestações até a descida da menstruação, tá? É um período em que a progesterona começa a aumentar, o estrogênio caiu, né? A progesterona e o estrogênio ficam ali flutuando, tá? E um pouco antes da mulher menstruar, aí ela pode sentir um pouco de TPM, um pouco de tensão, um mal-estar, um desconforto, um aumento na irritabilidade devido ao aumento da progesterona, tá bom? E aqui, mas isso não vai acontecer de 11 a 16 dias, vai variar, cada mulher vai ter um período de TPM, umas só vão sentir um dia antes, outras vão sentir 3 dias, outras já vão ficar com aquela borrinha 2, 3 dias antes da menstruação descer, e aí já sabe que é o sinal. E aí inicia-se um novo ciclo. Aí se você não engravidou, sua menstruação vem, pronto, outro ciclo. Deu pra entender?
aí começa outro ciclo de novo e tudo vai se repetir, vai acontecer de maneira muito semelhante, tá? Não exatamente com o mesmo número de dias, não exatamente com a mesma quantidade de fluxo menstrual ou de muco, isso vai ser sempre uma variante entre nós, mas você vai poder visualizar tudo de novo acontecendo de uma maneira semelhante, sabe? Menstruação, fase folicular, período fértil, fase lútea, tá? Gente, hoje eu não vou falar sobre amamentação, tá? Eu posso falar um pouquinho amanhã sobre amamentação. Quem tá amamentando aí, gente, coloca aí pra eu ver, tô anotando aqui. Eu posso falar um pouquinho de amamentação amanhã, hoje não. Por quê? Porque não cabe na aula de hoje, né? A amamentação não é uma fase do ciclo, é um estado da vida, tá? Então, amanhã eu posso dar uma explanação sobre a amamentação, tá? Mas já digo que não dá pra explicar, dá pra explicar, né? Mas não dá pra você seguir aí carreira solo. Essa fase de amamentação é bem delicada, né? Mas é super possível fazer o método, tá bom? Se tiver bastante gente amamentando, aí amanhã o nosso tema é os métodos naturais na prática. Então, vou falar sobre a prática diária do método. E aí eu posso falar sobre a amamentação. Quem toma pílula não tem ciclo? Isso, quem toma pílula não tem ciclo. Ciclo natural não, você tem o ciclo 21 aí da pílula. Você tá sob efeito hormonal da pílula, querida. Isso aqui não acontece. Se você toma pílula, tá com um dia em plano, qualquer coisa, injeção, esquece isso aqui que eu falei. Isso aqui não vai acontecer. Por quê? Porque você tá sob efeito de hormônio sintético. Seu corpo tá sintético. Seu corpo tá sendo forjado, tá? Pra você conseguir ver isso tudo, tem que parar. Ah, não, eu tô com um DIU, né? Posso fazer o método? Pode, amada. Vamos entrar pra mentoria, vamos estudar, já marca pra tirar. Até você tirar, você já tá estudando, você já tá aprendendo, tá? E aí, quando você tirar, você vai ver a coisa acontecer, tá bom? Renato, vai preparando aqui o sorteio, vai colocando, que eu já finalizei, tá? E eu prometi te fazer o sorteio hoje, certo? Já falei as fases do ciclo. Ai, Nayara, aplicativo. Gente, a maioria dos aplicativos que vocês usam são igual tabelinha, tá? Se o seu aplicativo pisca aquele alerta que o seu período fértil começou, mete o pé nele. Por quê? Porque ele tá te tratando como tabelinha. Ele tá contando, tá fazendo contagem de dias a partir da sua menstruação, tá? E não da autoobservação. O que é que você tem que buscar? Um aplicativo que você só anote, tá? Que só funciona para você anotar. E você, junto comigo ou com a sua mentora, vocês vão juntas fazer a observação para você aprender quando começa e termina o seu período fértil. É você. Uma inteligência artificial não consegue identificar, gente, quando os nossos hormônios começam. Só se a gente tivesse um implante lá dentro do cérebro para nos avisar quando que a hipófise começou a mandar o comando, tá? Isso é óbvio. Amanhã, gente, então, ó, os métodos naturais na prática, o método na amamentação e no finalzinho tira dúvida, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo? E no finalzinho tiro dúvida, tá? Amanhã também, ó, já peguei aqui as coisas do sorteio. Então, se você tem dúvida, gente, vem pra live de amanhã, tá? Tira dúvida amanhã, hoje não. A live de amanhã também, eu vou abrir as vagas para minha mentoria turma 28, tá? Então é na live de amanhã que eu vou abrir as vagas e que eu vou falar sobre como você faz para entrar, tá? Então vamos lá, gente, vocês estão preparados para o sorteio? Ó, o que eu vou sortear hoje, né, como combinado? Vou sortear o que é uma mentoria minha, completa. O que é que você ganha na mentoria? Você ganha o meu curso Aprendendo o Método Billings. Você ganha 1 mês de aula ao vivo comigo, dentro do grupo. E você ganha 1 ano de suporte, tá?
com a minha equipe, comigo, e mais 3 atendimentos individuais por videochamada, para fazer o que? Análise do seu gráfico, para conversar sobre as suas anotações, para você conseguir aprender sobre o seu ciclo. É isso que você recebe quando você entra na mentoria. É isso que você que vai ser sorteada hoje vai ganhar se você ganhar o sorteio da minha mentoria, tá bom? A aula de hoje vai ficar gravada no YouTube, depois vocês peguem o link que a gente vai botar. E amanhã a aula não vai ficar gravada. Quem tá aqui hoje esteja ao vivo amanhã, tá? Porque como é uma aula que eu abro turma, a gente não grava por causa de valores, essas coisas todas.